Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 1 de Introdução à Linguagem de Programação MQL5. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de dados que são aceitos, pela linguagem de programação MQL5. Ok? Nós temos aqui três, digamos assim, grandes subdivisões com relação a tipos de dados, tá? Nós temos aqui os tipos de dados básicos, tá? Os tipos de dados complexos e os chamados tipos personalizados, ok? Para os desenvolvedores iniciantes, provavelmente vocês vão fazer bastante uso dos chamados tipos de dados básicos, tá? Porém, é interessante que você entenda também que quando você aprender um pouco mais sobre esses tipos complexos e personalizados, eventualmente você vai acabar fazendo uso desses tipos aí também, por conta da grande flexibilidade que esses tipos trazem para a gente, ok? Bem, vamos lá então, pessoal. Começando pelos tipos básicos, ok? Então, todo esse material vai ficar disponível para vocês depois, ok? Então, tipos de dados básicos. Quais são esses tipos de dados básicos, pessoal? Nós temos aqui, olha, os tipos inteiro, lógico, os chamados literais, o que não deixa de ser aqui o inteiro também, tá? O string, número de ponto flutuante, double float, cor, que não, enfim, não é um tipo de dado disponível de forma nativa na linguagem de programação C++, porém na linguagem MQL5 isso é um tipo nativo, tá? Tipos de data hora, datetime, os tipos de enumeradores, tá? Então vamos lá rapidamente sobre esses tipos aí, tá? O que a gente precisa saber e que é relevante com relação aos tipos de dados, tá? Quando o tipo de dado é do tipo inteiro, nós temos aqui duas variantes básicas. Nós temos, por exemplo, int e uint, tá? Então, para alguns aí pode ser bem básico, tá? Mas é bom a gente entender aqui como que as pessoas comumente cometem erros na hora de definir os tipos de dados, tá? E as variantes dos inteiros. Por exemplo, nós temos aqui char e uchar, nós temos long e ulong, né? E nós temos aqui, no caso, short e ushort, tá? Então, para cada tipo de dado, nós temos aqui o tipo e o tipo começando com a letra U, tá? Qual é a diferença desses tipos de dados que começam com a letra U, pessoal? O U significa unsigned, ou seja, sem sinal, tá? Então, por exemplo, o tipo de dado inteiro, ele aceita tanto valores positivos quanto valores negativos, tá? Já o tipo uint, ou seja, o unsigned integer, ele só aceita valores positivos. Então, esse U aqui significa que ele só aceita valores positivos, ok? Enquanto que o tipo int aceita valores tanto positivos quanto negativos, tá? E aí a gente tem que ter uma certa atenção, né? Por exemplo, não apenas atenção com relação aos limites de cada tipo de dado, tá? Mas atenção principalmente com declaração de variáveis, digamos assim, de um tipo, quando na verdade elas deveriam ser de outro, tá? Então, por exemplo, o número inteiro, e aí a gente tem aqui, eu vou deixar o link aqui para vocês da documentação sobre os limites de cada tipo de dado do tipo inteiro, tá? Então, essa documentação está disponível no site MQL5 e vocês vão poder também consultar essa documentação a qualquer momento. Eu deixei o link aqui para vocês, tá? Em português, tá? Então, vamos começar aqui pelo mais tradicional, né? Os tipos aqui inteiro e inteiro sem sinal. O tipo inteiro, pessoal, o tradicionalíssimo tipo inteiro, ele aceita variáveis que vão, desde o valor negativo de 2 bilhões 147 milhões negativo até 2 bilhões 147 milhões positivo. Quando nós estamos falando aqui do tipo unsigned, o inteiro sem sinal, perceba que o valor mínimo dele é 0. Então ele vai de 0 até 4 bilhões 294 milhões, tá? Então, para todos os tipos U, nós temos que o valor inicial dele sempre é 0, porque ele não aceita valor negativo, tá? É a mesma coisa para short e o short, O short vai, de menos 32.768 até mais 32.767, já o short vai de 0 até 65.535, Mesma coisa para o char e para o uchar. O char, ele vai de menos 128 até 127, positivo. Já o uchar vai de 0 até 255,
tá? Ou seja, ele tem 256 valores possíveis, né? Lembrando que o 0 também é um valor possível, né? Nós temos aqui também o tipo long e o long, né? Ou seja, realmente quando você precisa de números muito grandes, aí você vai lá para o long, tá? Então aqui, pessoal, o long ele aceita tanto valores negativos até valores positivos. Já o long, ele começa em 0, como todo, né, tipo de dado começado com U, e vai até esse número gigantesco aqui, que deixa eu ver, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, né? Então 18 quintilhões, 446 quatrilhões, então assim, é um número realmente muito, muito grande, tá? Então, aqui nós temos então a documentação que mostra realmente esses chamados limites para cada um dos tipos de dados inteiros, tá? Então, para quem quiser, a documentação vai ficar aqui disponível para vocês poderem verificar os limites de cada um desses tipos de variáveis, ok? Então, vou comentar aqui, comentário de linhas múltiplas, como agora a gente já sabe como é que funciona, ok? Eu quero mostrar para vocês um errinho básico que as pessoas eventualmente podem cometer. Tá? Imaginem que eu viro para vocês e falo o seguinte, olha, a variável distância do tipo inteiro, tá? Ela recebe o valor de -1000. Então a gente sabe, pessoal, que distância não pode ser negativa, né? Então a gente sabe que só existe distância positiva. Agora, qual que é o problema? O problema é que se você declarar a variável int distance igual a -1000, se você vier aqui em compilar, pessoal, o compilador ele aceita. Tá? Então, assim, se eu compilar distância e inicializar ela como sendo igual a -1000, o pior de tudo é saber que o compilador aceita. Agora, qual que é o problema, pessoal? O problema é que na hora de você, por exemplo, trabalhar com o valor dessa variável, nós temos aqui, pessoal, olha só, vou dar um print no valor da variável distância inicializada com o valor de -1000, né, negativo. Então, eu compilo, tá? Deixa eu mover ela aqui para a pasta correta, para a gente poder, enfim, deixa eu substituir, para a gente poder atualizar aqui no MetaTrader e executar, tá? Então, olha só, pessoal, se eu executar esse script tipo de dados, olha o que vai acontecer, tá? Distância é igual a -1000. Só que o tipo foi inteiro. Se eu colocar o int, ou seja, a distância negativa, o que será que vai acontecer aqui agora? Eu vou substituir, atualizar e agora eu vou rodar o script. Olha lá, olha o resultado, pessoal. Nós temos aqui o valor para a variável distância como sendo não apenas um valor positivo, tá? Mas sendo um valor positivo e igual ao limite superior da variável de tipo uint, tá? Então, digamos assim, é o maior valor possível para a variável uint. Então, o pior de tudo é saber que o compilador ele aceita, né, esse tipo de declaração aqui, tá? Agora, para o desenvolvedor, digamos assim, incauto, né, que ele não presta atenção, então eventualmente você vai cometer um erro muito grave. Então a gente precisa realmente ter certeza de que a gente está utilizando a variável do tipo correto, ok? Então só para a gente lembrar que o ideal seria você trabalhar realmente com variáveis corretas, no sentido de que a variável só aceita valores positivos ou negativos, tá? Mas a gente tem que se autofiscalizar para não cometer, por exemplo, esse tipo de errinho básico aqui. Ok? Então, aqui nós temos os tipos inteiros. O tipo lógico, né, que é o tipo booleano, basicamente, né? Então, deixa eu colocar aqui, result igual a... Ele só aceita dois valores, né? Verdadeiro ou falso. Então, result 1 falso, result 2 true, tá? E aí vocês vão ver em vermelho as palavras reservadas, falso e verdadeiro, toda a grafia em minúsculo, tá? Aqui no caso para a linguagem MQL5. Se compilar, ele vai aceitar. Tá? Então, tipo de dado lógico booleano é aquela variável que só aceita valor positivo ou negativo. Tá? String, pessoal, né, é aquela variável, digamos assim, que aceita valores entre aspas do tipo texto. Tá? E o mais legal é que o tipo string ele é meramente uma concatenação de bytes. Né? Então, assim, não existe valor mínimo para o tamanho da string, nem valor máximo. Então, se você quiser colocar um livro inteiro aqui, pessoal, assina lá para a variável string livro igual a, e você coloca lá o valor do livro inteiro, se tiver memória, você vai compilar, digamos assim, não vai ter nenhum problema, vai ser aceito o valor da variável. É óbvio que não é bom a gente trabalhar com strings de valor tão grandes, tá?
Bem, fora isso, nós temos aqui as variáveis do tipo double, por exemplo, saldo igual a 1.500,25, né? Opa, vou colocar um 5 aqui. Lembrando que a vírgula em linguagem de programação é o ponto, tá? Então aqui saldo. Você pode colocar aqui float, por exemplo, e você vai colocar um valor, sei lá, por exemplo, né? Percentual. E você vai colocar aqui 0. Você vai colocar 987654321, você pode colocar aqui, enfim, inúmeras casas decimais aqui no tipo de dado float, tudo bem? Então o que acontece? Aqui nós tivemos um erro, olha, truncation of constant value, tá? Ou seja, percentual, pessoal, tá? Ele é um dado do tipo float, mas o compilador ele deu um erro aqui na hora que eu fui compilar. Truncation of constant value. O que significa isso? Bem, pessoal, isso significa que você está tentando especificar um número do tipo float, né, sem dizer com quantas casas decimais a sua precisão vai ser truncada, tá? Então, por exemplo, se eu quiser digitar aqui o percentual igual a 0,5, né, se eu quiser compilar esse número do tipo float, olha lá o que vai acontecer. Ele não dá o erro, né? Mas se eu colocar 0,500, compilar, por exemplo, o 0987, perdão, vamos colocar aqui, ele gera o erro, né? Truncation of constant value. Então, para você tirar essa mensagem, basta você colocar um F aqui na frente e, no caso, você está truncando, digamos assim, o seu valor a 3 casas decimais. Tá? Então, qual é a diferença básica entre float e double, pessoal? Tá? O double ele tem esse nome não à toa, né? O double, pessoal, significa que o tipo de dado double tem 2 vezes mais precisão que o tipo de dado float, tá? Então, na verdade, a variável do tipo float, ela sempre vai ter no máximo 4 bytes de tamanho, enquanto que a variável do tipo double, ela sempre vai ter aqui no caso 8 bytes de tamanho, né? Então o que acontece? A variável do tipo double, ela consome mais memória do que a variável do tipo float, tá? Então no passado isso era um problema, né? Então assim, meio que para economizar memória, a gente utilizava o tipo de dado float, tá? Agora hoje, pessoal, com computadores modernos, com memória suficiente para a gente desenvolver os nossos programas. Então, assim, 99,9% das vezes o tipo de dado double ele é preferível ao tipo de dado float, tudo bem? Então, assim, mesmo que ele consuma menos memória, o tipo de dado float, double, ele realmente é preferível, tá? Então, assim, eu particularmente não programo praticamente nada em MQL5 com o tipo de dado float, tá? Então, praticamente tudo que eu uso é do tipo double, né, que consome mais memória, mas enfim, pessoal, é irrelevante, porque a gente não tem assim arrays gigantescos, digamos assim, de números do tipo double a ponto de precisar economizar memória, tá? Então não se preocupem, usem sem absolutamente nenhum medo os dados do tipo double, tá? Então, para a gente poder entender também um pouquinho mais, pessoal, sobre os dados do tipo double, nós temos também aqui a documentação, tá? Que eu vou deixar disponível para vocês poderem acessar a qualquer momento, tudo bem? Então, aqui nós temos aqui os limites, né? Do tipo de dado float, tá aqui, ó, ele tem 4 bytes de tamanho e vai de 1,17 elevado vezes 10 elevado a menos 38 até, enfim, 3,4 vezes 10 elevado a mais 38. Então, assim, é um número muito grande, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá? A mesma coisa para o double. Lembrando que ele tem o dobro, né, de precisão, o dobro de bytes do que o dado do tipo float. Tudo bem, pessoal? Então, aqui você consegue também consultar o tipo de dado float e double, né, direto na documentação. Tudo bem? Fora isso, nós temos aqui os dados de cor, tá? E é interessante que nós temos aqui, por exemplo, a palavra reservada color para identificar o tipo de cor, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, né? Panel color, por exemplo, cor do painel, né? E como que a gente verifica qual é a cor, pessoal, tá? Eu posso primeiro declarar a variável como, por exemplo, color black, tá? E aí vocês vão ver que a cor na linguagem MQL5 ela pode ser definida de 2 maneiras, tá? Vamos pegar aqui a documentação para vocês verem, pessoal. Eu posso declarar
a variável cor, utilizando, né, esses padrões do tipo WebColor, tá? E aí, pessoal, você pode utilizar CLR em minúsculo, seguido aqui do nome da variável que indica a cor. Por exemplo, Color Black, né, cor preta, né? Color Gold, cor ouro, Color Yellow, cor amarela, Color Red, cor vermelha e por aí vai. Tá? Todas são palavras reservadas e todas têm o mesmo padrão. Inicia com CLR minúsculo, né, seguido de uma letra maiúscula com o restante do nome da cor. Tá? Color Coral, Color Lime, Color Purple, você tem várias cores aí que você pode utilizar. Tá? Então, são variáveis do tipo cor. Além disso, você pode utilizar também cores, pessoal, do tipo RGB. Tá? O que é RGB? É um padrão de cor, significa Red, Green, Blue. Né? Então é uma combinação, quer ver? RGB Color, MQLC, é uma combinação dessas três cores que você consegue. Deixa eu deixar aqui também na documentação. Olha aqui, ó, cor, né? Então, padrão RGB que você pode utilizar. Cadê aqui? Tipo Color. Deixa eu só achar aqui exatamente. Assim, tá aqui nessa tela, pessoal. Então, o RGB, como é que a gente declara uma cor no padrão RGB? Tá aqui, ó. C, e a gente coloca aqui separado por vírgulas o R, que é, né, o Red, o G, que é o Green, e o B, que é o Blue. Tá? Lembrando que esses valores aqui, pessoal, são separados por vírgulas e eles ficam entre aspas, tá? Então, só para que todo mundo entenda um pouquinho esse padrão RGB, como é que ele funciona. Vamos colocar aqui, ó, Panel Color, vamos colocar aqui BG Color, ou seja, Background Color, né? Você vai colocar o C maiúsculo, tá? Para identificar Color, né? Você vai colocar aspas simples, abre e fecha, ponto e vírgula, e aqui dentro, separado por vírgula, você vai colocar, né, o R, o G e o B. Né? Lembrando que os valores podem ir de 0 até 255, por exemplo. Né? Se eu colocar aqui 128,128,128, então aqui eu estou declarando a cor do tipo cinza no formato RGB. Tá? Lembrando que nesse formato RGB, você separa aqui por vírgulas e coloca, né, a intensidade de vermelho, R, a intensidade de verde, green, e a intensidade aqui de vermelho, de azul, blue, tá? Então é o famoso padrão RGB que a gente pode utilizar também para definir cores, tá? Então, o Color Gray no formato Web Colors, né? E o Color, né, no formato RGB 128, 128, 128, eles têm exatamente o mesmo valor, tá? Bem, esse é o tipo de cor, a gente só vai poder ver exatamente como é que funciona na hora que a gente chegar a estudar os elementos gráficos da linguagem MQL5, tá? E por fim, pessoal, nós temos aqui o tipo datetime, tá? Por exemplo, datetime, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, sei lá, curtime, né? Vamos colocar aqui, ou seja, a hora corrente. A gente pode colocar do seguinte formato, pessoal. Se eu quiser especificar uma hora, já sei. Vou colocar aqui World Cup Final Time. Tá? Então vamos ver qual foi a data, hora da final da Copa do Mundo. Então você vai especificar aqui, por exemplo, né? D, para indicar que é a data, tá? E aqui, entre aspas, simples, você coloca lá, vamos colocar 2002, tá? Sei lá, julho, perdão, ponto, né? Julho.22, estou inventando, eu não tenho certeza se foi essa data não, tá? Aí você vai colocar aqui 14.00.00, tá? Então, se você compilar, não vai dar nenhum erro, porque você está definindo uma variável do tipo datetime, especificando exatamente qual foi o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo, tá? Aqui você não tem como colocar a precisão de milissegundo, tá, pessoal? Então, até segundo, você declara a variável do tipo datetime normalmente, tá? De novo, um padrão americano, né, de data, ano, mês, dia. E depois, hora, minuto, segundo. E você declara uma variável do tipo datetime. Tudo bem? Então é assim que a gente declara a variável do tipo datetime. E por fim, nós temos aqui os enumeradores. Tá? O que é um enumerador, pessoal? O enumerador é uma variável que aceita, digamos assim, subtipos, né? Então eu posso colocar aqui, ó, enum days. Aí você pode colocar aqui, ó, days 1, depois você coloca days 2,
você coloca days 3 e por aí vai, tá? Então, na verdade, e você pode, obviamente, comentar aqui no caso, o tipo, né? Um dia, né? 2 dias, aqui no caso 3 dias e por aí vai, tá? Então, é o tipo de dado enumerador, onde você enumera as opções possíveis, tá? Então, aqui, essa variável enumDays, tá? Na verdade, o tipo, né, enumerador enumDays, só aceita essas 3 variáveis possíveis, tá? Então, day 1, 2 ou 3. Days 1, days 2, days 3, tá? Bem, pessoal, esses são os tipos de dados básicos, tá? Eu vou parar por aqui, porque a aula já está muito extensa, e eu vou deixar uma nova aula só para a gente falar dos tipos de dados aqui complexos e personalizados, ok? Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.